sexto ano, bom dia, tá? Hoje é dia 23/3/2021 e o título da nossa aula de hoje é a Pangeia e a deriva continental. Nós estivemos conversando na aula passada sobre a estrutura interna da Terra, tá bom? E hoje nós iremos continuar conversando e iremos conversar sobre a Pangeia e sobre a deriva continental. Gente, vocês já se perguntaram como é o centro da Terra, né? Entender o interior do nosso continente é muito interessante, né? Mas eu queria saber como é que foram formados esses continentes, como é que a Terra era antes, e por isso nós vamos ver sobre a Pangeia e sobre a deriva, tá? O que é a Pangeia? Gente, no início existe um supercontinente chamado Pangeia. De acordo com a teoria da deriva continental, a Pangeia existiu há 2 milhões de anos. De acordo com outras teorias, a Pangeia existiu há 540 milhões de anos. Tá bom? Então, vamos lá. Por volta dos anos de 1950, ficou comprovado que há 230 milhões de anos existiu esse supercontinente. Através de semelhanças litorâneas, presença fóssil de plantas idênticas na costa brasileira e africana, e sinais de glaciação no sul da África, Índia e a oeste da Austrália. Confirmou-se, então, gente, a existência do que se determinou de Pangeia, tá bom? Então, foi isso que foi a Pangeia, olha aqui, tá certo? E a deriva continental? Gente, os continentes, eles continuaram. Ficou dito que os continentes, eles começaram a se afastar, certo? E por isso deixou de ter somente um continente, né? Então, os continentes continuaram a fragmentar-se, originando continentes de menores dimensões, ou seja, eles ficaram se dividindo, que ter-se-iam movimentar da deriva ao longo do tempo, até ficarem na posição que apresentam atualmente. Olha aqui, ó. Isso aqui era o Jurássico, né? Na época dos dinossauros. Depois dos Critáceos, né? E depois agora, present day, dos dias de hoje. Olha como ficaram os continentes. De tanto eles se afastarem devido ao que eles chamam de deriva, ficou assim, tá bom? Gente, nós também podemos falar sobre as placas tectônicas. E o que são essas placas? Gente, elas são grandes blocos rochosos, semi-rígidos, que compõem a crosta terrestre. A Terra divide-se em 14 principais placas tectônicas e elas se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, podendo aproximar-se ou se afastar-se uma das outras, tá bom? E como eu disse, nós temos 14, né? Só que assim, nós temos as placas que podem ser placas divergentes, certo? O afastamento dessas placas divergentes, né? As placas se afastam seguidas em direções diferentes. Desse modo, ocorre a liberação do magma, que resfria e dá origem às novas rochas. Então, as novas rochas surgem desse afastamento das placas divergentes. As placas transformantes, elas têm um deslizamento lateral. As placas não colidem nem se afastam, elas deslizam entre si, tá? E temos as placas convergentes. Colisão. As placas se chocam, uma borda se ergue e a outra afunda. Esse tipo de movimento, gente, ele foi o responsável pela formação das cadeias rochosas. É devido a movimentos como esses, né? Que fenômenos como tsunamis, terremotos e atividades vulcânicas acontecem em alguns continentes. Fenômenos estes que estudaremos adiante. Gente, aqui no Brasil nós não temos as placas convergentes. Por isso que aqui no Brasil não costuma ter tsunami, nem maremoto, nem terremoto, tá certo? Devido a essas placas tectônicas. Definição. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre terremotos. Também chamados de abalos sísmicos, são tremores passageiros que ocorrem na superfície terrestre. Esse fenômeno natural pode ser desencadeado por fatores como atividade vulcânica, falhas geológicas e principalmente pelo encontro das diferentes placas tectônicas, tá? Tsunamis designa-se pela ocorrência de ondas gigantes, provocada por fenômenos geológicos como maremotos, que é equivocando várias gerações o conceito de maremotos, diferente de tsunami, pelo fato de um maremoto ser um sismo em zonas oceânicas. E
um tsunami ser uma causa direta do seu ocorrimento. Atividades vulcânicas, movimentos de placas tectônicas ou o deslizamento de grandes placas de rocha vivente. Em casos mais extremos, poderão ocorrer devido a quedas de meteoritos. O tsunami não é uma onda isolada, mas sim a repetição de várias ondas que se propagam pelo oceano até encontrarem uma barreira. Então, até ele encontrar essa barreira, viu, gente? Haja tsunami, haja onda, tá bom? Então, são bem importantes, né? E o próximo assunto, gente, é sobre as erupções vulcânicas. O que são as erupções vulcânicas? A erupção vulcânica é um acontecimento que acontece naturalmente nos vulcões, que em determinado momento derrama magma através da sua abertura superior, chamada chaminé vulcânica. Então, ela é um acontecimento natural, tá? Nós temos aqui o vulcão, ó. Temos aqui o magma, né? A saída, ó. E temos a câmara magmática, que é lá no centro do vulcão, tá? Então, são casos que podem acontecer, gente. Ou devido às placas tectônicas, ou devido a outros fenômenos, tá certo? Pode acontecer esses tsunamis, esses terremotos. E também tsunamis, terremotos e também o caso dos vulcões, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Depois nós veremos outro texto que falará melhor sobre isso, agora no grupo, tá? Nós vamos ler o texto do livro e fazer as atividades. Beijos e até já já!